Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, inclusive familiares e amigos. Hoje daremos continuidade ao nosso simpósio da Indústria da Construção Civil 4.0 do Centro Universitário da FMU FIANFAAN. Esse é um evento que tem por objetivo debater alguns dos principais temas relevantes, considerando seus avanços, suas inovações, bem como seus principais desafios. Dessa forma, o evento reunirá pesquisadores, profissionais e estudantes que, além de apresentarem e debaterem esses temas, também irão propor reflexões e alternativas para pensarmos o papel da arquitetura e urbanismo, design de interiores e engenharia civil, bem como seus futuros profissionais, especialmente no contexto atual brasileiro. A palestra de hoje, ela vai falar sobre movimentação de terra e hoje teremos o professor Paulo Sérgio Lanzarotto, que é mestre em gestão ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, é bacharel em engenharia civil pela Universidade Paulista e é graduado também em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em engenharia civil e arquitetura e urbanismo, é especialista em engenharia de segurança do trabalho, tem especialização em administração geral e marketing internacional, atua há mais de 25 anos na área de engenharia, já desenvolveu projetos habitacionais de urbanismo pela Coab, CDHU e prefeituras, assim como projetos do CET, IPREM e Fundusp. Coordenou projetos escolares do FDE, projetos hoteleiros e ainda atua na área de loteamento e levantamentos de áreas. Também gerenciou a implantação de ambulatórios e laboratórios de faculdades de medicina do ABC e Hospital Anchieta. Incorporou diversos edifícios residenciais e comerciais e foi responsável pela construção de diversos galpões industriais. Atuou como professor na UniABC, Mauá, FAAP, Uninove e Unip. Atualmente é consultor na área de engenharia. Agora eu vou passar a palavra ao professor Paulo e ele vai trazer novas informações de onde ele continua atuando, pessoal. Então, prazer, Paulo, te ter aqui novamente no nosso simpósio. Agora eu vou colocar a sua apresentação, caso você queira complementar a sua especialização e onde você atua, fique à vontade. Obrigado, bom dia, pessoal, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite do professor Kleber, estou sempre à disposição para a gente fazer um processo de engenharia moderno, um processo de engenharia novo, tá certo? A gente ter orgulho de ser engenheiro, de ser arquiteto, de trabalhar com essa coisa toda, tá certo? Né? É, E aí eu vou pedir para o professor Kleber começar a apresentação. Você consegue partilhar aí, Kleber, por gentileza? Já está na tela ou não? Deixa eu ver aqui. Não, não. Já aparece para vocês, pessoal, a tela compartilhada? Para mim, é compartilhamento da tela aqui. Deixa eu ver então aqui se eu compartilho novamente. Espera aí. Eu pensei que ela já estava sendo compartilhada aqui da minha tela. Deixa eu, A tela aí. deixa eu interromper aqui e compartilhar novamente. Vamos ver. Minha tela aparece para você aí, Paulão? Não, está aparecendo eu aqui só, enfim. Deixa eu ver se eu colocando minha tela aqui. Deixa eu ver se esse compartilhamento aqui ele muda. Agora aparece. Deixa eu ver se aparece compartilhado. Aí, agora sim. Ah, Aí sim, legal. aperta os botões certo aí, meu. Eu cliquei no botão errado, é verdade. Esses botões, viu? Então tá bom. Agora estou vendo. Então, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço ao professor Kleber, agradeço a presença de vocês. Sei que as pessoas têm compromissos, tal. Infelizmente, nem todo mundo pode aparecer. Seria bacana todo mundo aparecer. Falta muito na engenharia. O professor Kleber, a gente batalha muito para a gente ter uma articulação profissional maior, tá certo? A gente tem esquecido um pouco esse processo socioprofissional, né? Da gente participar, se unir, falar, fazer, tá certo? É, é importante, esses simpósios são importantes, as associações são importantes,
a nossa organização e representatividade, né, social e política é muito importante, né? Então ele me pediu para fazer essa palestra de movimentação da Terra aqui, e aí eu estou fazendo essa palestra para vocês com enorme prazer, né? Podem contar sempre comigo, o professor Kleber tem meu contato, é sempre um prazer atender quando o pessoal pede alguma coisa, né? Para a gente tentar aí se mobilizar nessa representatividade, né? Nesse orgulho de ser, né, profissional e agir, atuar no mercado profissional. Agir é o termo, né? No mercado profissional, para a gente ter uma melhor visibilidade, né? Que já foi melhor e como tudo está se perdendo, né? E a gente tem que batalhar por isso. Então vamos dar uma olhada. É a movimentação da Terra. Meu nome, como o professor Kleber falou, é Paulo Sérgio Lanzarotto, né? É, estamos aqui, vamos começar? Então, aí a Terra, né? Essa aí a maravilhosa Terra, né? Onde a gente mora. É um planeta bem frágil, né? Dentro do universo, né? Eu vou lembrar aqui o Carl Sagan, né? Ele tem até um livro, né? Que é bem interessante, é bem poético essa parte do livro dele, tá? Ele fala que a Terra é um pálido ponto azul. Na verdade, teve uma discussão, ele como grande autor, né? Um cara que fala muito bem. Tem pessoas que falam, eu falo. Tem pessoas que escrevem, eu escrevo. Tem pessoas que falam e escrevem muito bem. E o Carl Sagan, na NASA, ele foi escolhido para fazer aí essa parte de, de promoção, né, da questão da publicidade da NASA, de tudo que era gasto para a NASA. O pessoal começou a falar, vocês estão gastando demais. Né? Então, eles colocaram um cara para fazer essa apresentação. Falaram, Eu desliguei meu áudio para... nosso serviço é esse, né? Tá? o E áudio dele. aqui o meu áudio está funcionando. Está funcionando? Não é com maluco aí, Clebão. Ah, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Tá, então tá bom. Bom, enfim, ele fala que a Voyager estava muito longe da Terra e ele discutiu com o pessoal lá que ele queria virar a espaçonave, a sonda, né, para a Terra, para ver como é que era a Terra daquela distância. E aí o pessoal discutiu, teve uma briga interna, como toda briga interna tem em todo lugar, né? Até em casa. E o pessoal falou: não, não vamos virar, não vamos virar. Ele conseguiu virar. E aí eles viram que a Terra é um grão no universo, né? E ele tem toda essa pegada aí de fazer essa coisa da Terra. O que é a Terra, né? Nós, dentro do nosso orgulho, da nossa condição de querer ser o centro do universo, né? Não somos tudo isso. Então vamos dar uma olhada aí na movimentação da Terra. Vamos lá, Clebão, passa o próximo. Aí, beleza. Então está aí a Terra, né? Todo mundo sabe que o movimento é esse aqui. Tem lá o Sol, basicamente a gente faz parte de um sistema, existe uma estrela central, uma estrela vermelha, uma estrela muito específica, né? Que gera calor, gera radiações específicas, e a nossa distância é a distância ideal, né? Para que se tenha vida como a gente conhece. E a Terra tem movimentos, né? O tal do movimento de translação e o movimento de rotação. Vamos passar o próximo, então? Aí, ó, esse está mais legal. Nossa órbita de translação em volta do Sol, ela é voltada dessa forma, né? Porque, na verdade, o Sol, como tem um centro de massa, ele é muito maçudo, né? E pela atração gravitacional, ele mantém aí as formações dos planetas em volta dele. A Terra é um desses planetas, está numa distância específica do Sol, né? Então, é um pouco antes e um pouco depois você consegue manter a vida como a gente conhece. Muito longe, o Sol não afeta significativamente a vida para que haja fotossíntese, para que haja toda essa parte. E muito perto, o Sol tem uma radiação muito forte, as temperaturas são extremas, né? As temperaturas de calor do universo chegam aí a bilhões de graus Celsius. Então, a gente está falando de frio e de calor. O calor é infinito. O frio é o menos 273, que é o zero absoluto. Né? O pessoal já chegou a essa conclusão. E o calor é infinito. Né? E a Terra se movimenta, graças a essa atração gravitacional, em volta do Sol.
Por que ela orbita em elipse, né? Porque existem outros esforços acontecendo, né? E aí ela fica mais próxima ou mais distante do Sol. É uma órbita, na verdade, a gente tem aquela visão da órbita circular, mas é uma órbita elíptica. Vamos avante, tá bom? O planeta Terra, né? Então, para você saber, ele tem 4 movimentos principais, né? Olha lá, a gente acha que ele só tem 2, né? Ele só gira, tal da rotação, e ele só translada, né? A tal da translação. Mas existem 14 movimentos, né? Vamos ver quais são esses movimentos aí, né? Olha lá, a rotação, né? Que roda cerca de 1.700 km por hora no Equador. Mano, vocês acham que vocês estão correndo quando vocês estão a 120? Você pode falar isso para o guarda que para na estrada, né? Olha, você estava a 130 e aqui era 120 o máximo, né? Lá vai correr uma multinha para você. Mas você pode questionar com o guarda filosoficamente, né? Olha, seu guarda, a Terra roda a 1.700 km por hora no Equador. Você está querendo me multar por causa de 10 quilômetros? Então, o guarda vai ficar, ou ele fica muito bravo, ou ele vai dar risada. Né? É uma rotação estúpida, né? Em termos de velocidade. Né? Se for pensar 1.700 km por hora, é uma rotação bem. Então, assim, nas regiões mais distantes, né, é a questão do movimento circular. Né? Vocês já estudaram isso em física, ou vão estudar isso em física, né? A questão do movimento circular. Se eu tenho, se eu estou mais longe do Equador, a minha rotação vai ser mais lenta. Tudo bem? Tá? E ele pisar exatamente em cima do polo, teoricamente sua rotação vai ser próxima a zero. E aí tem a translação. Né? Então, a Terra gira ao redor dos 170 km por hora. Olha lá. A nossa translação é uma 100 mil vezes maior, né, do que a rotação. Então, essa coisa de. Então, se alguém reclamar um dia com vocês que vocês estão parados, você está parado demais, principalmente chefe, né? Por que você está parado aí, eu me olhando? Né? Eu falo, chefe, eu não estou parado, estou rodando aí a 1.700 km por hora e estou transladando a 57 mil km por hora. Né? Não estou parado. Aí o chefe, de novo, a mesma reação do guarda. É capaz de ficar muito bravo, tá certo? Vamos lá para os outros movimentos que são interessantes também. Na verdade, a Terra gira junto com a galáxia. Tudo gira, né? Tá tudo mexendo na Terra, tá certo? É. E ela roda com a galáxia e ela translada com a galáxia, tá? Essa é a pegada da movimentação de Terra. Vamos lá, avante, tá bom? Aí nós temos o movimento das marés, tá ligado aí pela gravidade da Lua, né? Que é maré cheia e maré baixa. Quem é pescador sabe, né? Quando é mais interessante pescar ou não pescar. Na verdade, esses fenômenos afetam, né? Quando em conjunção com fenômenos atmosféricos, com fenômenos de variação da Terra, eles afetam bastante a vida da gente, principalmente quem mora no litoral. Né? A gente tem observado cada vez mais esses movimentos afetarem a vida das pessoas, tá? Principalmente as pessoas que moram na faixa litorânea, e algo em torno de 70% das ocupações, né, do mundo são ocupações litorâneas. Né? É só você ver as cidades, lá, Rio de Janeiro, Nova York, tá certo? Né? Tem várias cidades que são litorâneas. Né? A maioria delas são litorâneas. Então, é preocupante. Né? Tá? Aí a gente tem uma variação da excentricidade da órbita, que muda o norte, né? Muda bastante o norte, afeta um pouco a vida do planeta, e o deslocamento do periélio, né? Que é o ponto de órbita da Terra, próximo ao Sol. Vamos nós para frente? Precessão de equinócio, mutação, essa obliquidade, a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá, mais.
perturbações planetárias existem, né? As órbitas dos planetas. O Einstein, teoria bem interessante, né? Espaço-tempo, né? Faz que os movimentos, tá? Dos planetas, a posição deles afetam gravitacionalmente a Terra, né? O movimento helicoidal. Resumidamente, né? A Terra faz uma espiral no espaço, né? Acompanhando o Sol e acompanhando a galáxia, e vai rodando por esse troço todo aí. É uma loucura. Sabe aqueles brinquedos que vocês vão no Play Center? Play Center não existe mais, né? Play Center é da minha época. Sabe aqueles brinquedos? Vocês vão lá naqueles parques temáticos, tá certo? Né? E você vai lá como é que chama lá? O Beto Carreiro. E você vai naqueles troços que balança e chacoalha e tal. Aquele movimento, aqueles movimentos todos são bem pequenos relativamente a toda a movimentação que o planeta e a gente está sofrendo. É que a gente não percebe, porque é aquela coisa do Einstein. O nosso referencial é chão, o nosso referencial é terra. Né? E ainda tem o corpo espacial mais próximo da Terra é a Lua, né? E a gente tem então esse movimento aí do centro de massa Terra-Lua. Vamos avante, Clebão. Né? Movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar. Né? Vamos para a próxima aí. Né? Epa! O que é isso aqui? Vamos para o próximo slide. Eu vou parar um pouco, né? Na verdade, isso é uma brincadeira, na verdade, isso é um hobby, né? Essa coisa de astronomia, de astrofísica é um hobby, tá certo? A minha filha me puxou para esse hobby, ela é apaixonada por isso, e aí eu tive que começar a me inteirar a respeito dessas coisas todas, né? Mas eu vou parar, porque senão vocês vão. O professor Kleber vai achar que eu pirei, né? E estou fazendo uma palestra errada. Ele vai falar, você tá doido, tá velho, pirou, né? E, na verdade, a gente está nos unindo aqui, né? Que é a ideia do simpósio voltado para a construção civil. Vamos para o próximo slide aí, tá certo? A palestra não é uma movimentação da Terra, É isso que eu estou pensando. né? Perdoe a eu já estou me divertindo um pouco aqui para deixar um pouco mais ameno. Vocês estão falando, mas que esse troço aqui, o maluco é doido, né? Esse Kleber mandou o cara fez a palestra errada. Não, não, não. A palestra, vocês vieram, a gente vai focar no tema, né? Inclusive é a minha especialização. Estou falando, isso é um que eu acabei abraçando por causa da minha filha, tá certo? Que é bacana para vocês se divertirem depois. Mas então vamos me apresentar um pouco. O professor Kleber já me apresentou, né? Sou engenheiro, arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, já trabalhei muito em projeto, trabalhei bastante em planejamento, mas a minha pegada, né, é a pegada em engenharia. É a pegada que falta hoje em dia, né? A operacionalização. Né? E é aí que você vê, então, a dimensão das coisas, tá certo? Tá? Vamos avante lá, Clebão. Só que quem eu sou, vamos mais um, movimentação de terra, é a palestra certa agora. Então tá aí. Aí não estou doido, não. Não tanto, né? Tá? Eu consigo fazer o que me pediram ainda. Tá certo? Um dos processos mais interessantes, né, da engenharia é essa formação dos espaços onde a gente vive. Né? Os projetos pequenos até os são, mas todos, absolutamente, né, eles têm um processo de formação de terra. Né? E é um processo muito operacional, muito grande, né, bastante oneroso em termos de aplicação. No final, eu fiz uma análise muito simples de custo, muito fácil de custo, né? E tem projetos de maior dimensão ou menor dimensão. O que eu quero é que vocês percebam profissionalmente que sempre vai haver um processo de movimentação de terra. E, por vezes, né, os engenheiros esquecem disso. Né? Esse custo, né, para você ter um orçamento dentro do que está planejado.
planejado. E a movimentação de terra é significativa. Em menor ou maior escala, sempre há uma movimentação de terra em qualquer obra de engenharia que você vai fazer. Uma limpeza, uma planificação, por mais simples que seja, é um processo de movimentação de terra. Tá? Então, vamos para o próximo slide aqui. Está ali, né? Eu gostava muito, né? Meu pai sempre trabalhou com essa parte de projeto, meu pai era desenhista projetista. E ele levava aquelas revistas construção lá para casa, e tinha bastante propaganda de máquinas de terraplenagem. Então, desde pequeno, eu recortava, olha que brincadeira besta, eu recortava a revista, né? E as máquinas, eu ficava brincando que as máquinas... Tá bom, minha loucura não precisa explicar, vamos avante. Né? Aí, processos de movimentação de terra. Né? São várias máquinas, são várias dimensões. Esse é um exemplo de alguns equipamentos que estão fazendo um taludeamento, estão fazendo uma patamarização, né, para alguma implantação de terra. Vocês podem ver que a dimensão é bem grande dessa obra. Né? Então, o montante movimentação de terra dessa obra chega a ser significativo. Tá? Então, isso precisa estar muito bem planejado no processo. Vamos para o próximo. Né? Aí você tem outro processo de movimentação de terra. Você vê que é um negócio maluco, escavação. Tá? Né? Tem equipamentos dentro, o pessoal está fazendo até uma fundação lá embaixo, tem betoneira, tem caminhão. O que eu quero que vocês aprendam, percebam, né, que existem obras de dimensões muito grandes. E é complexo você planejar esse processo. Né? Esse processo de escavação, de transporte de terra, ele acaba sendo bastante oneroso. Então, eu não posso, né, perder dinheiro com isso. Né? Então, tem que estar muito bem planejado. E terra é uma coisa que ela se comporta meio do jeito que ela quer. Então, você toma bastante cuidado na execução, cuidados de segurança, cuidados de controle, né? De verificação, em termos não só de controle técnico, mas de controle administrativo e econômico também. Quantos caminhões saem, número de horas da máquina trabalhada, tudo isso é uma parte bem importante nesse processo. Paradas para manutenção, tem um monte de coisa, tá certo? Tá? Vamos avante, que é bom. Tá? Um processo também, um outro processo, vocês estão percebendo a movimentação de terra. Então, quando a gente fala em movimentação, a gente precisa pensar nessa coisa de transporte. Né? Então, né, num processo grande de movimentação de terra, né, ou mesmo pequeno, em termos de tamanho ou de volume, eu preciso pensar qual vai ser o caminho desses equipamentos, principalmente para tirar a terra ou para chegar à terra. Então, bem ou mal, esse processo, por mais temporário que seja, demanda um projeto de estrada. Deu para perceber a complexidade disso? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um processo de escavação, né, de terraplenagem, os meus equipamentos precisam chegar. A maioria dos equipamentos chega, mas assim, se eu tiver que tirar a terra, né, eu tenho que ter uma produtividade. Isso está ligado aí ao tempo de ciclo dos meus caminhões bastantes, tá certo? Então, eles precisam ter um caminho que seja o mais racional e seguro possível. O mais racional é o mais barato. E aí, quando a gente coloca segurança, a gente fala, bom, então, peraí, eu não posso fazer essa estrada desta maneira, né? Para evitar aí problemas de acidentes e incidentes. Vamos avante? Tá aí. São, né? Todo mundo vai para Itaipu. Recomendo vocês irem para Itaipu. Combina com o professor Kleber de fazer uma excursão. Né? Tá? Vale bastante a pena. Né? É assim. É aí que você vê, né? São nessas obras, Itaipu é um marco mundial, né, de tecnologia brasileira na execução de barragens hidrelétricas. Nesse aspecto, a gente é muito bom. É tão bom que a gente vendeu know-how para os chineses. Em algumas coisas, a gente é primeiro mundo. Concreto, no Brasil, é primeiro mundo, é referência.
Barragens, usinas hidrelétricas, Brasil também é referência. Itaipu, por muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Tá? É uma mega obra, vale a pena visitar, mas o que eu quero falar aqui para vocês, não é isso. Quando vocês vão para Itaipu, vocês vão passar lá na Casa de Máquinas, no vertedouro, na barragem de concreto. Só que, para você fazer uma barragem, que é uma barragem funcional, desse tamanho, dessa magnitude de Itaipu, eu vou falar para você, 70% da barragem, eu não tenho a dimensão correta, mas 70% da barragem, né, do muro que contém todo esse lago, esse reservatório de água, 70% da barragem é feito com taludes de terra. Né? Então, a gente tem aí os taludes de terra que controlam e seguram a quantidade de água que está aí dentro. Esta parte de concreto é 30%, 40% da obra no máximo. A barragem não é toda de concreto. E para fazer essa barragem toda, além do vertedouro, da casa de máquinas, tudo isso, a gente fez toda uma barragem de terra. Então, é daí que as empreiteiras ficam ricas, tá? Na movimentação de terra. É aí que está o maior trabalho, no controle de terra, na mecânica dos solos, na formatação desses taludes, dessa coisa toda. E são milhões de metros cúbicos de terra que são removidos, são selecionados e são dispostos corretamente para se fazer aí a barragem. E esse processo a gente faz em todos os lugares. Então, se eu quiser fazer um pesqueiro no seu sítio, né, ou no sítio do tio, de algum cliente, né, você vai trabalhar com esse processo de fazer uma barragem de terra. Né? Então, pode passar, Clebão, eu sei que você está com pressa. Foi mal, Paulo. Ô, dedo nervoso, ainda bem que você não é matador, hein? Deus me livre. Tá aí. E aí eu tenho um processo de desbaste de terra. Tá? Você tem um equipamento, um trator que a gente usa, tem alguns tratores que são meio coringas, né? Você usa para fazer isso. No caso, ele está fazendo aqui uma passagem, uma estrada. É um dos processos da movimentação de terra. A análise do solo, a gente vai falar um pouco disso, já vamos falar mais para frente disso aí. Ela é bem importante para a gente ver como a gente vai trabalhar com essa terra, quais são os equipamentos mais apropriados. Né? É você querer tirar uma pinça do seu cílio, né? Ou um pelo do seu nariz, e você pegar um alicate. Né? Então, tem equipamentos específicos para cada tipo de trabalho. Né? Tá? Esse aqui é uma pá carregadeira de pneus, que é meio um coringa que as prefeituras, as empresas acabam tendo, porque é uma máquina mais em conta, digamos assim, em termos de preço, e ela acaba sendo a vários tipos de serviço. Né? É isso que a gente tem, meio máquina coringa. Vamos avante? Mas essa máquina, bem, eu já vou a descrição desse troço todo aí. Né? É uma máquina muito específica. Né? Ela é feita para grandes movimentações de terra dentro de um circuito que eu vou realizar. Então, vocês podem imaginar que a aplicabilidade dela é para obras de terra que tem mais de 400 metros de dimensão de movimentação de terra. Né? E a ideia dela era uma plena. É uma plena. Sabe aquela plena que vocês fazem de madeira? Vai raspando a madeira e vai saindo os cacos de madeira. Tá? Ela faz exatamente o mesmo serviço. Ela vai raspando a terra, ela tem uma lâmina embaixo, e depois ela dispõe essa terra no circuito. Né? Então, ela terra e depois ela solta a terra. Essa máquina é muito utilizada nos processos de estradas, aeroportos, quando a gente tem dimensões de terra que são maiores de 400 metros. Ela é muito específica para esse tipo de obra. Você pode ver que ela é uma máquina de pneus,
está raspando a terra, né? Então, aí na um mega engate, ela pode ser tracionada por um bulldozer, por um trator de esteira. E o bumbumzinho dessa máquina, também vocês já vão ver num detalhe, né? A parte traseira dela também tem um encaixe de uma lâmina de um bulldozer. Então, ela pode ser empurrada e ela pode ser puxada. É uma plana. Se o solo está muito duro, vai demorar, vai derrapar, né? Então, você tem que empurra ou puxa dessa máquina para que ela consiga fazer isso, né? Esses processos, você tem eu não falei para você, você tem um manual Caterpillar, que fala qual é a produtividade e quais são as características de potência da máquina. Essa máquina aqui no Brasil tem muita 4x2, ela é só tracionada na frente, né? E aí ela fica bem mais limitado o seu uso. E tem algumas dessas máquinas que são 4x4. Tem tração no eixo da frente, tem tração no eixo de trás. Você imagina a complexidade mecânica desse monstro aí. Vamos para o próximo. Aí. Vamos ver o que interessa. Então, eu estou falando para vocês que obras, né, em terrenos, né, quando eu vou começar a fazer a obra, né, de terra, né, onde se usa obra de terra, praticamente, eu não vejo onde não. Né? Praticamente, 97% das obras de engenharia utilizam movimentação de terra. Né? Ah, mas não vou, tá bom, você acha que não vai. Né? Mas você vai fazer uma casa, se tiver a implantação dessa casa num terreno, você vai fazer movimentação de terra. Né? Você vai fazer um prédio, né? Vai ter movimentação de terra. Pode ser maior ou pode ser menor. Então, quando a gente fala de movimentação de terra, existe uma limpeza do terreno, né? Existem alguns processos de terra. E aí tem obras que, basicamente, prioritariamente, né, elas são obras de terra. A maioria das estradas, comecem a perceber isso. Quando você pega qualquer estrada, a maioria delas, fora estradas muito específicas, né, trabalha prioritariamente com movimentação de terra. E aí o custo da estrada, meus caros, o custo da estrada está algo em torno de 50% a 60% na movimentação de terra. O que é essa movimentação de terra? As estradas, né, vocês vão aprender tudo isso durante o curso, fiquem tranquilos, elas têm utilização máxima para que o meu carro suba na velocidade de projeto. Carro, não estou preocupado com carro. Eu estou preocupado com um caminhão. Né? Então, o meu caminhão é muito pesadão. Então, se eu tiver uma inclinação muito grande, a velocidade baixa bastante, diminuindo aí a fluidez de tráfego na estrada. Então, existem limites. Né? E esses limites de inclinação de rampa não são muito grandes para estradas que têm uma fluidez. Então, eu quero que vocês percebam, quando vocês pegam aí uma Anhanguera, uma Bandeirantes, tá certo? Até uma Imigrantes no trecho Planalto, vocês vão perceber que tem vários cortes e vários aterros. O aterro a gente não vê que fica para baixo da pista, mas tem aterros absurdos, infinitos, absurdamente grandes. Né? Estrada, então, eu trabalho muito com movimentação de terra. Barragem, então, nem se fala. Loteamento trabalha, depende da condição do loteamento, mas basicamente tem bastante movimentação de terra. A obra de túnel não movimenta a terra. Mas você não tem que cavocar? Está movimentando terra. Né? Obra de metrô tal, sai uma terra maluca. Não só terra, tem uma coisa que a gente chama de alteração de rota. E ponte. Ponte, prioritariamente, é uma obra de estrutura. Né? Mas você tem também aterros de ponta. Né? A gente tem alguns aterros de ponta que você faz, que normalmente é aquela rampinha antes de entrar na ponte, que ela é bem inclinada e, se for mal feito, ela acaba afundando. Né? E aí você tem aquela rampa bem desagradável antes da entrada da ponte. Né? É um processo de aterro, lá, em movimentação de terra. Para uma obra de ponte, que é uma obra de arte especial, a movimentação de terra é algo em torno aí de 5% da obra, 2% da obra, tá? Muito pouco, mas existe essa preocupação de ter uma terra. E aí o que a gente fala? Tem que ter
terra boa, uma terra adensável, uma terra de qualidade para que ela não afunde. Mesmo assim, ela afunda. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Dependendo do tipo de obra, o custo dela, né, vai de... Eu estou chutando alto porque eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Estou falando que vocês têm que se preocupar com a movimentação de terra. O custo final da obra, né, é o que interessa para você como cliente, é o que interessa para o seu cliente quando você trabalha como engenheiro, é o custo, enfim, na verdade, é o dinheiro que vai ser gasto. A movimentação de terra é menor percentual, mas ela vai de 7% a 70% do custo total da obra. Né? Então, espera aí, 7% é significativo? É um valor que eu não posso desconsiderar. Então, nos orçamentos que vocês vão fazer agora, ou antes disso, vocês vão colocar, antes de tudo, vocês vão colocar lá, movimentação de terra. Tá? Por favor, não esqueçam disso, que existe um custo, né? Maior ou menor. Mas se você esquecer esse custo, o teu cliente vai falar, pô, mas você esqueceu? Como é que você esqueceu? Você não é engenheiro? Aí começa todo aquele discurso padrão, né, de que o cara fica criticando. Então, o serviço deve ser planejado, né? Em qualquer obra você tem que planejar, existe uma movimentação de terra, como ela vai acontecer. Tem que ser projetado, no caso de uma estrada, né? No caso de um túnel, no caso de um aterro, e tem que ser executado com bastante atenção e controle. Isso está faltando. Né? As obras estão apresentando bastante problemas, né? A visão daqui para frente é de problemas em obra, né? Porque o pessoal não tem dado a devida atenção em algumas etapas da obra. Ah, por quê? Ah, eu não vou é uma zona, né? Você é atropelado por aqueles caminhões. Vai. Você tem que estar lá presente, a pessoa tem que perceber que você está fazendo o controle tecnológico dessa coisa. Se não for controle tecnológico, você tem que fazer um controle econômico. Quantas horas a máquina está trabalhando? Quantos caminhões estão saindo ou quantos caminhões estão chegando? No caso de estar chegando, né? Tá? Obrigado. No caso de estar chegando terras, tem que está chegando você comprar essa terra, tá certo? Uma vez. Onde aparecem esses serviços? Se você tem terreno, bonito terreno, tá legal, terreno show de bola. O pessoal que faz loteamento, eles deixam, né? Normalmente os loteamentos feitos hoje em dia são em antigas fazendas, né? E dentro dos processos de uma fazenda, ela já foi de cana, ela já foi de café, ela já foi de alguma coisa, e o pessoal, por fim, acaba plantando pasto. Né? Uma das últimas explorações agrícolas de uma fazenda é pasto. Então, quando você faz um loteamento numa fazenda, e isso está sendo inevitado, essa expansão urbana, hoje em dia, 70% das populações moram em áreas urbanas. Áreas urbanas significam com arruamento, com alta densidade populacional, são feitas em antigas fazendas. E aí o pessoal, o pasto tem, né, biologicamente, a raiz da planta lá vai em torno de 20 a 50 centímetros. E eu não posso simplesmente começar a fazer minha obra em cima dessa camada vegetal. Então, é de lei, tem que fazer uma limpeza no terreno, que é a remoção da camada vegetal assim, de 20 a 50 centímetros. Não é muito mais que isso. Então, já é um sistema de terraplenagem. Já demanda uma máquina, né? Demanda ou um manual é um troço desumano, né? Para você fazer essa raspagem do terreno e tirar essa camada vegetal. Alguns terrenos que têm vegetações mais frondosas, né, tipo floresta, nem me falem de desflorestar, porque os caras vão me comer vivo. Mas às vezes você vai fazer uma empresa, um galpão industrial, numa área que tem uma floresta. Nem vou falar para vocês quais são todas as implicações ambientais desse troço. Tem 425 mil fiscais para te dar autorizações para você fazer aí. Os caras pedem laudo de biólogo, um monte de coisa. Mas, por vezes, a gente tem que fazer essa limpeza de uma floresta mais frondosa. Isso a gente chama de destocamento. Né? É um processo
cava um pouco mais fundo para arrancar as raízes da vegetação vigorante lá. Você chega a tirar até 70 centímetros. Presta atenção, isso tudo é significativo depois do processo de implantação da obra em termos de cota. A gente faz a planificação do terreno. Lamento falar para vocês que não se faz planificação do terreno. Nunca, pelo amor de Deus, nunca você faz um terreno 100% plano. Ele sempre tem que ter alguma declividade. Tá? Tomem cuidado, vocês que talvez não tenham prática nessa área, sempre tem que ter alguma inclinação. Para quê? Para drenagem do terreno. Às vezes você está num topo, ou você faz um terreno totalmente plano, quando chover aquilo vai virar um alagadiço, né? Vai virar uma decaiada de barro, né? Não é legal. Aí, independentemente de qualquer coisa, você vai escavar para fazer as fundações. Em específicos, a gente escava, hoje em dia não tem mais essa obrigatoriedade, é a cidade de São Paulo, né? O zoneamento permite que não seja mais obrigatório as vagas de carro para cada unidade habitacional, né? E aí, então, você tem o subsolo, mas prédios padrão, né? Um prédio quando começa a ter um padrão de ter uma vaga, tá certo? O pessoal faz subsolo. Ou então tem que ter uma área muito grande ocupada, né, que fica no térreo. Não há problema. A legislação hoje permite isso, tá certo? Né? E os reaterros. Tudo isso é movimentação de terra. Vamos avante, Clebão. Isso aqui é um exemplo de terreno. É uma maquininha pequenininha, mas você vê que ele está tirando uma camada pela cor da terra. Se você analisar por cor, é estranho. Mas estamos vendo uma terra que tem uma certa turfa, né? Que é essa cor mais escura, mais cinza, cinza para preto. Isso aí são as raízes. Se eu fosse agrônomo, né? Se eu tivesse preocupado em fazer uma plantação, eu ia ter um ataque nervoso de tirar essa turfa. É aí que estão as bactérias, é aí que estão a camada viva do solo. Para a construção, isso não me interessa, isso é até ruim. Então, eu removo essa turfa. Né? Eu faço uma raspagem. Ó, ele não está raspando, ele está tirando uns 20 centímetros. Né? Está usando uma mini escavadeira hidráulica. Vamos avante. Né? Aí o destocamento. Você pode ver, tá? Que já é uma vegetação um pouco maior, você pode ver pelo resto do que fizeram da queimada, pelo amor de Deus, de queimada, que é perigoso falar disso, mas foi uma queimada, isso aí que eles fizeram para limpar o terreno. Tá? E, pelo amor de Deus, não vão de qualquer maneira fazendo isso aí, que não é bem por aí. E aí ficam as raízes, né? Tá? E aí você tem que arrancar isso numa profundidade um pouco mais profunda. Esse é o destocamento do terreno. É muito ruim esse serviço, é muito difícil esse serviço. Tá? Destocamento de terreno é bem difícil. Né? Inclusive para fazer plantação. Às vezes você faz uma queimada numa floresta, você tem que arrancar esses tocos. Né? Isso aí não é legal. Né? Tira essa coisa, não é bacana. Para construção é pior ainda. Né? Vamos avante. Né? E aí você vai fazer o processo. Aí já tem um exemplo interessante, que é a planificação do terreno. Normalmente, usualmente, qualquer tipo de construção, a construção, presta atenção, a construção ela é plana. Né? A gente está habituado a fazer ocupações planas. Tá? Então, eu tenho que tornar meu terreno plano. E aí tem alguns exemplos de movimentação de terra para tornar esse terreno plano, a ponto de se colocar uma casa. Tá? Agora, o terreno plano é legal? Né? Tá? O terreno plano é legal? Não. O terreno tem que ter uma leve declividade. Aí, então, o ideal é que ele tenha uma leve declividade. Tá? Aí, então, eu vou ter que fazer uma planificação. Não tem como fugir disso. Né? Então, pode ser manual, né? Pode ser mecanizada. Aí é com vocês. Mas sempre vai existir um processo. O processo manual é um processo desgastante. Né? O cara vai usar picareta, vai usar enxada, vai usar carrinho de mão. Dá para se fazer isso também, mas é um processo de movimentação de terra. Demanda um tempo e demanda um custo. Se não for um custo hora máquina, né, caminhão, tudo isso, vai ser um custo hora homem. Vai ter o cara lá fazendo esse serviço. Tudo bem? Vamos lá.
Aí tem a execução de fundação, né? Quando a gente consegue programar bem uma obra, fazer um bom planejamento da obra, presta atenção. Quando eu consigo fazer um planejamento muito enxuto da obra, o que eu faço? Eu já planifico o terreno e já aproveito a minha máquina para fazer as escavações dos blocos de fundação ou das sapatas ou das vigas baldrame. Então, eu já aproveito a máquina que está lá, ele já me limpa o terreno, e eu já aproveito muito, isso tem que ser uma coisa muito louca, na sequência, essa mesma máquina que está lá para fazer esse serviço. Porque, na verdade, a máquina, você paga aí a diária, né, e o operador durante o dia. E se o operador ficar dormindo em cima da máquina, ou se ele ficar trabalhando com a máquina, o custo é o mesmo. Tá? Então, você já acerta esse processo. Se você conseguir, nem sempre a gente consegue, se você conseguir, é o ideal em termos de eficiência, né, do teu projeto, do teu planejamento da tua obra. Vamos avante, tá bom? E subsolos, né? Os subsolos que acontecem, inclusive, né, embaixo de prédios já construídos. Isso aí é o Espaço Matarazzo. Estou louco para ir lá, né, construído. A gente acompanhou durante a obra isso aí. Foi um amigo nosso, do professor Kleber e meu, que fez esse serviço. Na verdade, tem uma igrejinha, que vocês podem ver, aí pode passar outro também. E o pessoal fez aqui do lado, vocês percebem? Eles fizeram toda uma cortina, né, atirantada de concreto, e essa igreja era tombada pelo Condefate. Então, eles fizeram toda uma fundação embaixo da igreja e cavocaram, acho que 4 ou 5 subsolos, não me lembro bem. Foi o Michel que fez isso aí, né? Um menino muito bonzinho, ele tem uma empresa de terraplenagem, tá certo? Né? Nosso conhecido. Eles retiraram toda essa terra embaixo da igreja feita. Olha que loucura, vamos avante. Tá? Esse aí, olha lá a igreja lá em cima, olha que visão linda. Né? A igreja lá em cima, olha que coisa maluca, a igreja era tombada, era o hospital, o antigo hospital Matarazzo, hoje esse troço se chama Cidade Matarazzo. Né? Eu tenho até medo de ir aí, porque enquanto está na obra a gente até pode passar. Agora diz que ficou um hotel super chique, super de magnata aí, tá certo? Né? E essa obra foi executada por um conhecido nosso, por um colega nosso, amigo mesmo. Né? Tá, ele fez, eu falei, mas vocês são loucos. Não, vamos lá ver, tá? Bem interessante. E é uma movimentação. E aí, em cima disso, eles fizeram um mega prédio hiper luxuoso, um hotel aí para magnata. Não é para mim isso aí, dá até medo de passar na rua, mas tudo bem. Teve um, teve um negócio maluco de movimentação de terra. E foi nisso que o nosso colega ganhou dinheiro. Né? Vamos avante, Clebão. Tá? E queira ou não queira, tem uma movimentação de terra. Depende da obra, né? Você está vendo que tem um tal de reaterro. Então você cavou, né? Não é só cavar, é jogar a terra de volta e compactar essa terra, né? Que é o que o pessoal da Sabesp não faz, tá certo? Eles cavocam, fazem o serviço e jogam a terra de qualquer maneira lá e põe um asfalto em cima. O que vai acontecer? É o que eu falo para vocês, foi um reaterro não controlado. Vamos avante, Clebão. Né? Estradas, vamos avante. De novo, estradas. O custo da estrada, algo em torno mais de 50% é movimentação de terra. Dá para ganhar dinheiro com o Estado. No final tem uma conta. Vamos avante. Barragem, seja ela de rejeitos, seja ela de água. Né? Essas barragens são movimentação de terra. Vamos avante. Loteamentos, tá certo? Projeto de loteamentos, terraplanagem com civil 3D. Vocês podem ver que esse é um lugar extremamente feliz, dá até vontade de comprar um lote aí, tá certo? Né? Que o pessoal fez arruamentos. Né? Então, tem o arruamento, tudo isso aí foi movimentação de terra. Vamos avante. Né? E túneis. Né? Cavoca, olha lá a máquina cavocando. Né? Tem vários tipos de escavação. Tá? Tem o túnel NATM, tem o túnel com tatuzão, tem os túneis. O túnel mais em conta que a gente faz é o túnel escavado mecanicamente com máquinas. Né? Não é um lugar muito legal de se estar. Eu tenho uma certa claustrofobia, mas dá para você entrar e ver o movimento. É um movimento maluco de terra. Vamos avante.
né? E pontes, como eu falei para vocês, olha lá, aqui está uma ponte. 97% do valor da ponte é essa superestrutura que está isso aí, né? É a ponte em si. E a preocupação básica é a ponte em si. Mas existe um reaterro que a gente chama de aterro de ponta, ou aterro de cabeceira, tá certo? Vamos avante. Agora, é terraplenagem ou terraplanagem? Não interessa. Vamos avante. Está falando certo de qualquer coisa, né? Terraplanagem vem do latim, do tal de pleno, tornar pleno com terra. Então você vai encher de terra um pedaço. E terraplanagem significa tornar plano um espaço, né? Patamarizar, criar superfícies. Não existe certo nem errado, tá certo? Tanto faz se falar terraplenagem ou terraplanagem, né? A planagem quando você quer fazer um patamar, alguma coisa assim. E a terraplenagem quando você quer fazer uma estrada, alguma coisa não plana, né? Então você vai estar mexendo com terra, você está planificando aquele espaço. Vamos avante. Né? Então, a terraplenagem, né, é quando a gente vai movimentar a terra para completar uma definição de projeto. Você retira a terra de um lado, o ideal é isso, das áreas mais altas, e põe nas áreas mais baixas. E a terraplanagem é quando você vai fazer um patamar, né? Você vai colocar uma coisa plana, tá certo? Tá? Aterrando as áreas mais baixas. Vamos avante. Né? Então, o que eu estou falando aqui? Né? Compensação. Né? Então, corte, aterro, patamares, controladamente, áreas altas, áreas baixas, tudo isso são parâmetros que a gente usa nesse processo de controle da obra. Vamos avante. Então, a movimentação de terra, né, tem diversas fases. A terraplanagem, você muda, né, propositadamente um terreno. Então, nós vamos remodelar um terreno que já foi modelado naturalmente ou artificialmente. Esse é o processo de movimentação de terra, dentro dos processos pensados em engenharia. Vamos avante. Então, antes da obra, né, tem uma série de preparativos que é a terraplanagem. Né? Isso é tão importante quanto qualquer outra etapa da construção. Né? Essa que é a pegada desse processo aqui. Vamos nós, Camão. A definição de terraplenagem, né? Aquilo da terraplenagem, na terraplanagem, né? E você vai colocar depois aí os taludes, os patamares. Podemos ir avante. A terraplanagem começa pela limpeza, remoção de detritos, né? E aí você vai cortar para remover esse material ou aterrar, tá? Aquilo que a gente já falou. Vamos avante, então. Tanto o corte quanto o aterro, assim como as respectivas quantidades, são determinados anteriormente no projeto, no planejamento e na execução do projeto. Por quê? Isso vai ter um custo. Né? Vamos avante. Tá? Consequências de terraplanagem mal feita. Né? Não dá para deixar o maluco sozinho lá. De novo, vocês são engenheiros. Né? O pessoal o pessoal tem contratado, né, serviços, né, até de empresas, né, que tem engenheiro, e não tem acompanhado esse serviço. Esse é o tal do controle. As obras de terraplanagem parece que é chato, é cansativo, bate sol, vou ficar cozinhando nesse sol, não tenho onde sentar. Sim, mas aí que está a importância do engenheiro estar lá. Aí que está a importância de você ter um engenheiro operacional, um engenheiro de campo acompanhando os processos. Porque às vezes o cara com o projeto com tudo, ele faz alguma coisa, simplificação, que pode dar consequências. Vamos avante. Né? Então, quando uma terraplanagem é mal feita, acontece, né, de você ter erosão do solo. Né? Então você vai ter que fazer todo um retrabalho. O pessoal às vezes faz a terraplenagem, e aí quando dá a primeira chuva, todo aquele serviço vai por água abaixo, literalmente. Né? Vamos avante. Né? Então, tá, quando você. Às vezes o pessoal fica empolgado, né? E o cara limpa mais do que precisa. Isso aí, isso aí cria um problema aí ambiental de grandes multas. Vamos avante. Pode acontecer também quando a terraplanagem é mal feita, né? Você tem afundamentos do solo.
tá? Isso é bem, são subsidências, são afundamentos do solo. Então fica oco, não dá apoio, o caminhão cai, tá certo? Né? Então precisa tomar bastante cuidado com isso aí. Vamos avante. A longo prazo, né, você pode ter problemas aí de recalque, pode ter problema de entrar água. Então, tem vários problemas que podem mudar o lençol freático, isso acontece, tá certo? Né? Então, quando você cava subsolo, o pessoal tem uma máxima que não vai fazer nada do lado. Não é bem assim. Tá? Quando você tira a água do solo, ele se adensa. Né? Então, tem os recalques ao longo do tempo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Vamos lá, Vânia. Né? Ou seja, isso é importante, né? E quando você vai contratar uma empresa, porque a gente não faz, né? A menos que você queira fazer. Né? Então, você precisa ter uma conversa bem aberta, tá certo? Né? O operador da máquina tem que ser um cara acessível, tá certo? Não pode ser um cara emburrado. Você pode dar instruções para ele. Tudo isso tem que ser bem acertado, né? A gente não é advogado, presta atenção, então cuidado com essas coisas de contrato, de papel, de lá, lá, lá. Nós somos executores, né? Então a gente tem que, na hora que está sendo feito, estar presente lá. Isso tem faltado bastante. Vamos avançar, né? Para você fazer um projeto de terraplanagem, veja, eu estou falando com engenheiros, estou falando com arquitetos, estou falando com profissionais. Então a nossa postura é profissional, né? Então basicamente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter aí duas coisas, né? Um levantamento topográfico da área, plane e altimétrico, e os estudos do solo, que são as sondagens. Eu tenho que saber que tipo de solo eu vou cortar, se ele é muito duro ou se ele é muito mole. Existem três tipos de classificação de solo, né? Solo tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é o mais tranquilo, eu corto com muita tranquilidade. O custo de remoção desse solo é bem barato. Mas o tipo 2 já é um solo um pouco mais difícil, já precisa de uma maquinária, mais energia aplicada para tirar esse solo. O tipo 3 é o pior tipo de solo. Adivinha qual que a gente põe nas planilhas de concorrência? Todo solo é tipo 3, para a gente não quebrar a cara. Tudo bem? Vamos avante. O pessoal está preocupado com a lista. Então, eu levanto a né? Tá? Vocês poderiam fazer uma lista de contribuição aí, tá certo? Para a gente fazer um churrasco aí de formatura, né? Essa é importante. Convidar, óbvio, o professor e o palestrante. Vamos lá. Levantamento topográfico, isso por si só, né? É... Isso por si só é uma bem específica, né? Mas eu tenho que saber qual é o modelamento do meu terreno. Vamos para o próximo, né? E tem que ser muito bem feito. Por favor, pelo amor de Deus, da mesma forma, eu estou pedindo para vocês perceberem, né, e acompanharem a movimentação de terra. Por favor, eu já vi cada coisa em levantamento topográfico que me dá até arrepio de falar, tá certo? Os caras chutam as curvas de nível, né? Cara, e quando você vai fazer um projeto, você se baseia naquilo como uma realidade, tá certo? Imagina que, ó, a situação é a seguinte: imagina que vão fazer uma tomografia, né, para fazer algum procedimento médico. E o cara lá na tomografia vira e fala: faz aí meio chutado, né? Pega a tomografia do outro e manda para esse aí. Tem gente que faz levantamento topográfico, mano, tá certo? Óbvio que o cara que vai ser operado com a tomografia do outro vai morrer, né? Se você fizer um projeto em cima do levantamento topográfico que foi chutado, você não vai morrer, mas você vai quebrar a cara na questão de valor do orçamento da movimentação de terra. Então, por favor, curva de nível é uma coisa muito séria, não dá para fazer com o Google, não dá para fazer chutado. Tem que fazer em campo, em loco. Hoje em dia pode ser feito até por drone, tá certo? Mas tem que ser feito verdadeiramente. Para eu saber qual é a superfície que eu vou alterar, estou falando isso em termos de projeto. Vamos avante. E a sondagem. Para eu saber qual que é o tipo de solo que eu tenho, né? Qual que é o tipo de solo que eu vou remover, né? Se ele é uma argila, vamos na outra aí. A gente vai ter, pode passar aí. A gente vai ter isso. E aí vai ter o tipo de solo, né? Se é uma argila, uma areia. O professor Kleber entende disso mais do que eu, tá certo? Né? E aí, como é que ela está? Se ela está compacta, se é uma argila dura. E aí, então, aí você com esse tipo, esse solo é muito ruim, pelo jeito, tá? Essa sondagem que eu peguei aqui de exemplo é péssima para você colocar um edifício em cima.
para a gente da terraplenagem, é uma baba, isso aí é manteiga no pão, isso aí, tá certo? Não é nem manteiga, que manteiga é meio duro. Isso aí é margarina no pão que fora da geladeira ainda. Você corta e com uma velocidade maravilhosa e ganha um dia, não fácil em cima. Vamos avante. Tá lá. Então, na topografia, você pegar a forma do terreno, as curvas de nível, cuidado, as cotas, os vizinhos, as dimensões. Nas sondagens, vão pegar o tipo de solo, a espessura das camadas, o nível d'água, que é bem preocupante em algumas obras de terraplenagem, porque se aparece o olho d'água, né? Se começa a verter água na minha obra de terraplenagem, o que vai acontecer? Ela pode desestabilizar o solo, ela pode criar uma lameira lá que dá dificuldade para as máquinas passarem, né? E a resistência à penetração, que é o tal do SPT, tem lá o CPT, isso aí depois vocês vão ver com bastante tranquilidade quando vocês forem estudar fundações. Vamos avante. Essas plantas do perfil geotécnico são essenciais. Elas determinam onde os edifícios vão ser ocupados, onde as estradas vão ser feitas, onde as barragens vão ser localizadas, tá certo? Nem tudo é SPT, existem outros ensaios. Para barragem, a gente usa um geofone, é diferente o processo, mas eu tenho que saber qual que é o tipo de solo. Vamos avante. Aqui está, então, o levantamento topográfico. Aí o professor Kleber vai chorar, vai chorar. Pus isso aqui para você chorar mesmo, Clebão. Tá? É um material que o professor Kleber e eu desenvolvemos aí na década de 90. Tá? Não está ultrapassado, não. Só eu que estou velho. O material ainda está bom. Chorar de saudade. Eu chorei. A hora que eu acessei esse material, eu chorei. Falei, nossa, cara, e ainda funciona. Tá certo? Tá aí. Isso é um perfil topográfico, é uma planta de curvas de nível. E a real é que para eu fazer esse estudo topográfico, pode passar, eu preciso fazer 2 sessões, tá? Eu preciso fazer os cortes desse terreno. E aí eu vou obter, então, como é que esse terreno está. A gente chama isso de grade do terreno natural, tá? Pode ir avante. Vamos lá. Aí um exemplinho, né? Eu vou colocar nesse terreno, tá? Um hotel para 50 pessoas. E aí, então, eu somo todas as áreas. O pessoal da arquitetura entende disso mais do que o pessoal da engenharia. É uma falha do curso de engenharia, tá certo? Né? Não ter esse organograma do projeto. Né? O que interessa para mim é o quanto eu vou ocupar de área. O quanto eu vou ocupar de área, eu tenho que tornar plano. Vamos para o outro. Né? É outro organograma. Eu fiz 2 patamares. Vamos avante aí. E eu vou ocupar uma área total. E aí, então, eu vou colocar esses 2 patamares desta maneira. Né? Então, existe um grade do terreno natural, ou o terreno como está lá. O que me deu isso foi o levantamento topográfico. E existe um grade de projeto. O que eu vou colocar lá? Vamos avante. Né? Aí tá. Então, eu coloquei o patamar entre as curvas de nível. Qual que vai ser a cota desse patamar? Vamos avante. Dá para chutar. Vamos avante. Aqui também, outro patamar, qual que vai ser a cota desse patamar? Né? Vamos avante. O patamar, né, agora está na moda, tá certo? Está na moda o mais da esquerda. Né? Se você quiser entrar num bunker, né, tá, que está na moda, né, visto as loucuras que estão acontecendo no mundo, eu vou colocar muito abaixo do meu terreno natural. Agora, se eu quiser louvar a Deus, né? Estar próximo ao céu, né? Purificar minha alma, eu vou colocar meu patamar lá em cima. Né? Esse patamar mais da direita, eu não tenho percebido muito. Tenho percebido muito que a gente está se afundando. Mas vamos avante. Você pode pôr onde quer. Vamos avante. O ideal não é regra, é o ideal. Por que é o ideal? Porque é o menos custoso. É eu fazer o que a gente chama de compensação de corte e aterro. Então, eu determino uma cota tal que o que eu cortar como área de corte do terreno para criar minha superfície plana, eu vou aterrar. Né? Essa é a cota que a gente chama de cota ótima. Ótima para quê? Para economizar dinheiro. Vamos avante. Então, na vida real, a gente coloca a cota assim. Né? Então, compensando, né, a área de corte com a área de aterro. Né? Não sobrando terra, que custa dinheiro. Você tem que jogar fora essa terra, você tem que colocar no caminhão, vai ter que jogar no bota fora, tá certo? Tá? E nem comprando terra. E também você vai ter que chamar um caminhão. Então, o ideal é isso. Vamos avante.
O dinheiro, eita dinheiro, é até dólar, tem uns pacotão de dólar aí, né? Olha que bacana, seria o ideal, tá certo? A ideia é essa, né? Por que que eu contrato um engenheiro? Por que que eu estou preocupado com a movimentação de terra? Para, cara, eu enxugar o meu orçamento, eu economizar dinheiro. Se eu for fazer na orelhada, cava aí, faz de qualquer maneira, aí no final, você até não percebe, né? O cliente vai ficar muito bravo. Mas no final você gastou um dinheirão desse programado. Então a ideia de fazer uma movimentação de terra racional é justamente economizar dinheiro. Vamos para o outro, vamos para o outro. Ou mais dinheiro, vamos para o outro. Agora já é real, já não vale mais tanto. Aí tá bom. Então, se eu colocar aí na cota ideal, presta atenção que eu consigo verificar aí. Mais ou menos, né, o meu patamar, neste caso, aqui estaria na cota 33,5. Né? Eu já posso dar um chutão pela planta. Vamos ver o outro. Esse outro aqui eu estaria na cota 30,5. Né? Tá? É um chutão. Mas já é uma coisa pensada em tentar fazer essa compensação corte a T. Né? Vamos avante. O ideal mesmo, né, para que eu tenha a cota ideal, é a gente fazer as sessões desse patamar. Em cada sessão, se for numa estrada, eu faço de 20 em 20 metros uma sessão e analiso o que é corte e o que é aterro para determinar a melhor cota. Eu não coloquei projeto de estradas, que é a mesma coisa, só que ele é comprido, tá certo? Aí eu faço os perfis, e é no perfil que eu tenho minha melhor aproximação. Vamos avante? Olha lá, nesse perfil, eu tinha determinado uma cota 37,25, só que não é a ideal. Né? A cota ideal é 40. Pô, professor, mas você está só colocando terra aí. Não, vamos ver o outro perfil. Né? Olha lá, aqui eu só estou tirando terra. Pô, professor, você está tirando terra aí, a cota é 40. Vamos ver o outro perfil. Olha lá, aqui eu tenho aquela condição de corte e aterro. Pô, mas estava cortando mais terra e aterrando menos, né? Mas é a cota 40. Vamos avante. Né? Aqui também é a mesma coisa. E no final eu tenho isso aqui. Né? No final eu vou determinar, não é o mesmo perfil, não é o mesmo patamar, tá certo? Mas eu coloquei uma cota 22,5. O que acontece? Presta atenção que o meu terreno tem uma inclinação natural. Essa aí que é o grade natural do terreno. Tá? Nessa condição natural, ele estava de boa lá, equilibrado. Não mexe com quem está quieto, mas o engenheiro tem que mexer com quem está quieto. Foi lá e catucou o negócio lá. Começou a cortar, começou a jogar terra, começou a ter troço tudo. A tendência vai ser que esse solo pode passar para o outro. Ele vai tender, né, a cair. Ele vai tender a voltar para o seu equilíbrio natural, tá certo? Como a gente sabe que isso vai acontecer, tá certo? A gente já põe esses patamares. Vamos para o próximo, para o próximo, próximo. A gente põe esses patamares, né? Você vai fazer um talude de corte, né, evitando que essa terra futuramente caia no meu patamar, em cima da minha construção que eu vou ocupar, e vai fazer um talude de aterro, evitando que esse solo escorregue. Né? São os taludes. Vamos avante. Os taludes de corte não é regra, isso depende da análise do solo. Tem solos que permitem essa inclinação, tem solos que não permitem essa inclinação, tem solos que permitem inclinações até maiores. Isso está ligado à tensão de resistência do solo. Tá? Então, tá lá. Para corte, quando eu não sei, né, quando eu não tenho esse estudo mais aprimorado, em estradas a gente tem esse estudo mais aprimorado, em barragens a gente tem esse estudo mais aprimorado, talvez em patamares a gente não tenha esse estudo mais aprimorado da resistência do solo. Mas o normal é a gente adotar para corte um talude de 45 graus, que é 1:1, e para aterro um talude de algo em torno de 30 graus, que é 2:1. A gente fala qual é o tipo de talude. A relação é essa mesmo que a gente usa em obra. Tá? Vamos avante. E aí tem várias coisas. Eu posso, né, fazer uma análise do que é mais interessante. Fazer o talude, via de regra, 75%, 80% das obras é mais barato você fazer o talude. Mas algumas obras é mais barato você fazer o muro de arrimo. Né? Vocês podem perceber, principalmente na rodovia dos imigrantes, que não tem, assim, na área de serra, você tem muito muro de arrimo. Isso é uma análise econômica. O que eu sei, né, nem estou fazendo conta, é que muro de arrimo é
caro para dedéu, mas é muito caro. Então, para a terra chegar no nível de ser mais caro que o muro de arrimo, a minha movimentação de terra é absolutamente grande. Vamos avante. Então, a gente pode usar o muro de arrimo, né? O muro de arrimo é muito caro, vamos avante, como a gente está tocando dinheiro, e o talude é mais barato. E aí o talude você pode repaginar ele. Aí são tendências, né? Via de regra, a gente faz pela análise econômica. Então, a terra ainda é mais barata. Mas vale, depende do nível de movimentação de terra, se fazer um comparativo de. Vamos avante. Né? Aí tá. Então, tá lá, os taludes de aterro e os taludes de corte. Por que eu estou pegando essa coisa de talude? Né? Porque, cara, presta atenção que às vezes não, quase sempre, você tem mais terra movimentada nos taludes do que no próprio patamar. O que me interessa é o patamar, mas a consequência da implantação dos taludes, às vezes triplica, às vezes é 3 vezes maior, 4 vezes maior, 5 vezes maior do que a terra que eu vou mover só no talude. Então, essa é uma condição bem interessante de você entender o que é o talude. Vamos avante. Aí, ó, esses taludes, né, tá vendo? Por vezes, eles vão ser maiores que o próprio patamar. Olha que interessante. E aí, na planta, vamos avante. Né? Na planta, eles vão estar marcados assim. Tá? Eu tenho o meu patamar, que é o que eu preciso, e tenho os taludes, que é uma estupidez de terra que eu não estou utilizando. Tá certo? E aí, vamos para a próxima. E aí, então, eu tenho o meu talude de corte, o padrão de achura, tá certo? É sempre do ponto mais alto, que a gente chama de crista do talude, para o ponto mais baixo. O grafismo é exatamente esse: o tracinho grande e o tracinho pequeno, o tracinho grande e o tracinho pequeno. O talude de corte, a parte mais alta vai estar no terreno. Né? E normalmente a gente usa, se você for usar cores, a gente usa o vermelho, é o padrão. Né? E aí, o talude de aterro, o mais alto, a parte mais alta, ele está junto ao patamar. E aí você faz a mesma achura. Só que é verde. Né? É que o Kleber, quando fez isso, como ele não admite verde, ele é corintiano roxo, né? Não sei porque corintiano é roxo, não sei porque é grosso, ele fez em azul, certo? Tá? Tá? É a saia do talude. O pessoal também chama isso aí de saia. Sim, sim, sim. Bem lembrado, tá? Essa projeção do talude se chama saia do talude, saia de corte, saia de aterro. Perfeito. Bem lembrado, esqueci da saia. Vamos avante. Né? E aí tá aí, as achuras que eu acabei de explicar, né? As achuras dele, o professor Kleber pôs em azul, sei lá, é antipalmeirense. Vamos avante. O negócio não é ser corintiano, é ser antipalmeirense, tá certo? Vamos avante, que nós temos mais 10 minutinhos. Aqui tem os equipamentos de terraplenagem. Né? São vários. Né? É uma coisa, eu acho uma coisa linda, eu acho uma coisa muito bonita, eu adoro quando eu tenho que trabalhar com isso, tá certo? Né? Tem vários equipamentos, vários usos. Vamos avante. Aí você tem a escavadeira hidráulica, né? Hoje em dia está muito utilizada em tudo que é tipo de obra, tá certo? Tá? Está muito utilizada. Vamos avante, só para conhecer, vocês já sabem melhor que eu, vamos avante. A pá carregadeira, né? Essa é sobre pneus. Calma, vai devagar. Pode parar aí no patrol. Né? Pode parar no patrol. Pode ir lá para frente. Aí. Esse aqui é o patrol, né? A motoniveladora, é a planadora, é patrol. Essa máquina é um coringa. Todo prefeito gosta de ter uma máquina dessa. Tá? Prefeituras menores, tá certo? Não estou falando de metrópole de São Paulo. Né? As prefeituras do interior adoram ter uma patroa. O problema dessa máquina, né, é que os operadores eles não conhecem, é que nem eu com o computador, que nem eu com esse telefone aqui. Eu não conheço todos os recursos do telefone. Então, meu uso é bem limitado, tá certo? Né? Tá? Um bom operador de patrol faz até talude com essa máquina. Tá? Ele faz o talude com a máquina. Já vi operadores de patrol fazendo talude. Assim, é uma máquina muito boa,
mas o operador tem que ser muito bom para tirar o máximo de recursos dessa máquina. Aí vale a pena. O pessoal de prefeitura gosta de patrol e pá carregadeira, porque são máquinas que, se bem utilizadas, elas conseguem fazer praticamente todos os serviços de terraplenagem. Tudo bem? Vamos avante aí. Tá? Esse patrol tem até um escarificador de solo que é esse arado aí atrás. Está vendo esse rastelo aí atrás? Tá certo? Tá? Só é para eu, quando o meu solo é tipo 3, eu passo com esse arado antes de raspar ele. Né? Por que o pessoal gosta, a prefeitura de interior gosta da patrol? Para retificar a estrada quando chove, né? Para o cara aplainar a estrada quando chove. Aí ele consegue fazer isso, tá certo? Ele consegue, um bom operador consegue até fazer a canaleta de drenagem com essa lâmina. Mas, de novo, o cara precisa ser muito bom para usar todos os recursos dessa máquina. Vamos avante. Avante palestra, né? Acabaram de colocar aí. Avante, Clebão! Bulldozer. É um trator de... Esse aí é um monstro, né? Não tem, assim, cara, o uso dele é bem específico, tá certo? Tá? É bem específico, tá certo? Vamos avante. Né? A manutenção dele é muito caro, é um trator bem específico. Também tem esse rastrelinho de trás, que a gente olha esse carificador de solo. Ele é basicamente um cortador de solo. Né? E ele também, lembra do bumbum da motoscraper? Ele engata atrás do motoscraper e empurra o motoscraper quando ele começa a derrapar. Tá? Então é um trator bem caro, a manutenção é bem cara, o uso é muito específico e a produtividade dele é bastante limitada. Vamos avante. Aí nós temos o Coringão. Né? Você quer começar o troço de terraplanagem? Mano, é essa reta escavadeira, é o Coringão. Ele faz de tudo. Ele trabalha como escavadeira hidráulica, dentro de algumas limitações, tá certo? Tá? E ele também trabalha como pá carregadeira. Né? E é um coringão. Quando você quer, tem uma amiga minha que tem aí uma empresa de terraplanagem, tá certo? E ela tem a reta escavadeira. Né? Aí esse trator não é dos mais caros, e a manutenção dele não é das mais caras. É um trator de fazenda, tá? Então não tem o que errar. E eles adaptaram, né, a retro atrás, a escavadeira hidráulica atrás, e a pá carregadeira na frente. Então é um dos mais legais de você ter para começar uma empresinha de terraplanagem. Vamos avante. Né? O caminhão basculante, não precisa ficar falando muito, vamos avante. Tá certo? Vamos avante, tem lá vários caminhões basculantes. Você não é ninguém sem o caminhão basculante. O motoscraper, esse aqui vocês podem ver que é 4x4, ele tem um motor atrás, tem um motor na frente. Não são os usuais aqui no Brasil, vamos avante. Né? Olha lá. Essa é a função dele. Olha lá. Ele está sendo empurrado. Está vendo que atrás tem um bulldozer empurrando ele? Né? Ele está fazendo um corte na terra. Tá? Vamos avante. Esse não é 4x4, esse é 4x2. E é óbvio, quando a gente fala de aterro controlado, né, existe todo um processo de compatibilização. Né, tá? Tudo bem? Não esqueça que a lista a Maria Júlia está dando para vocês aí. Vamos avante. Aí o pessoal vai assinar a lista, vai todo mundo embora, Clebão. Aí eu vou ficar sozinho. Né? Tem várias dimensões de transporte de terra. Aí eu estou vendo um processo de transporte de terra que não é a pegada do engenheiro civil, é a mineração. Aí a gente fala só de transporte de terra. Né? A mineração a céu aberto é um cava, 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 cava maluco. Né? Então a gente já está em outra dimensão de transporte de terra. Aí então tem toda uma nova história para a gente ver qual que é o trem tipo, qual que é o caminhão mais eficiente, tanto que esses monstros aí fora de estrada, eles são elétricos, eles são malucos, é um troço doido, é uma casa, você marca um predinho esses caminhões. Vamos avante. Né? E aí, então, vamos ao que interessa. Vamos lá, ver o que interessa. Vamos lá, com o dinheiro. Eu quero abrir, professor, gostei, eu quero abrir uma empresa de terraplenagem. Eu também já quis. Né? Deixa com o meu amigo, que ele é rico, então ele tem essa empresa, ele fica rico com a empresa e ele é rico por causa da empresa. Custo, um caminhãozinho. Né? Obrigado, muito obrigado, Daiane.
né? Você mora no coração. O professor Kleber vai te dar um bombom depois da palestra. Vai lá, fazendo conta para você pagar, Clebão. Um caminhão bastante novo custa 500 pau. Uma reta escavadeira custa 150. Uma escavadeira hidráulica custa meio milhão. Um patrol custa 800 mil reais. Né? Então faz umas contas aí. Né? Assim, eu já desisti. Para mim é inviável ter um equipamento desse. Vamos avante. Né? Tem a manutenção, nem coloquei a manutenção aqui, mas é um item bastante interessante. Vamos avante. Tem o combustível, gasta bastante, esses equipamentos são bem gastões, não é um carro popular, tá certo? Vamos avante. E o pessoal, a mão de obra que você precisa pagar os caras, né? Você não pagar os caras, tá certo? Né? Sim. Né? E daí, como a gente cobra? A gente montou, sim, você aluga. Ah, mas nesse custo, meu caro, presta atenção. Então, vamos alugar os equipamentos. Maravilha. Então, é um custo, né, interessante para você saber. A gente aluga, normalmente a gente aluga. Eu nunca comprei, estou falando se você for abrir uma empresa de terraplenagem. Então, o cara tem que colocar todos esses custos no valor que ele te cobra da máquina. Ele cobra diária, né? Tá? Ele cobra o transporte, ele cobra muita coisa. Você vai achar caro? Então, vem o custo do cara. É isso que eu estou querendo ver o lado do cara. É caro, mas dá para verificar, né? Dá ver que nível que é a máquina. Às vezes a gente aluga as máquinas mais baratas, elas quebram. Como a gente cobra? Então, tem um metro quadrado, tem um metro cúbico e tem a hora a máquina trabalhar. Cada obra é um processo. Né? Então, você pode alugar diária com o operador, ele vai te fazer algo, cobrar de alguma forma dessa. Vamos avante. Né? Então, vamos lá. No terreno de 200 metros quadrados, né, os valores variam de 8 a 12 mil reais para terraplenagem. Tá? A escavação das fundações de 4 a 7. Reaterros, escavações para instalações diversas de 7 a 12. Então, numa obra que eu fiz um orçamento muito brincando, que não está preciso, está muito chutado esse orçamento, na verdade estimado. Engenheiro não chuta, engenheiro estima. Quem chuta é o pessoal do Palmeiras, tá certo? Tá? O negócio deles é ganhar dinheiro chutando bola. A gente ganha dinheiro fazendo estimativas, o mais preciso possível. Então, por um terreno de 200 metros quadrados, vai toda essa movimentação. Eu chutei, eu puxei bastante para cima isso aqui. A gente não gasta tanto. Tá? A gente gastou 29 mil reais de, de terraplenagem. Vamos avante. Considerando aí o custo do metro quadrado, né, 7 mil acabado, né, se eu considerar meu máximo, né, para essa obra, do valor total final da obra, de 1 milhão e 400 que eu cheguei, tá certo? A terraplanagem foi algo em torno de 2% do valor. É algo disso para menos, em obras residenciais, em terrenos normais. Tá? Existem obras específicas, tá certo? Que daí é outra pegada, e a visão da terraplanagem tem que ser completamente outra. Vamos avante, tá bom? Outros tipos de obra, quando você tem subsolo, né? De prédio, a gente gasta algo em torno de 11%, até 11%, depende do tipo de solo que você vai cobrar. Né? Estradas de 40% a 75%, barragens se fossem lá, eita, dedo duro, hein? Tá? 70% a 80% da obra da barragem. Né? Você pode ver que a parte de concreto, estou falando da construção civil, não estou falando das instalações especiais. Tá? Túneis 50%, ponte você não gasta praticamente nada, mas é um reaterro que tem que ser considerado. Loteamento 30% e aeroporto, né, 60%. O aeroporto de Guarulhos, especificamente, o pessoal gastou 300% do valor. Né? Tá? Não cheguei nessa parte de grau de empolamento e compactação. Tá? O que a Melissa está falando. Quando a gente corta o solo, tá? Você, na verdade, a gente incorpora ar no solo. Né? Então, o que acontece? Esse solo aumenta de isso é outra história especificamente. Tá? Então, por exemplo, quando você corta 10 metros cúbicos de solo medido no solo, que a gente fala de medido em corte, ele chega aí a virar 13 metros cúbicos escavado. Tudo bem? Então, eu incorporei 3 metros de ar. Sabe aquele chocolate soufflé? Vocês compram, vocês gostam desse chocolate soufflé, tá certo? Né? Você paga o chocolate e ele vem cheio de bolinha de ar dentro. Você está pagando o chocolate que vem cheio de ar. Você está comprando ar, né? Tá certo?
Mesma coisa acontece com o solo. Quando a gente corta, entra ar no meio, a gente chama isso de incorporação de ar, e ele estufa, ele aumenta o volume. Tá? E quando a gente compacta, tem uma taxa de compactação. Se a gente conseguir, né, que é o aterro controlado, que é aquilo que eu falei do controlado, se eu jogar em camadas de até 30 centímetros, jogar umidade nesse solo e compactar ele, ele vai se adensar, ou seja, eu vou expulsar os vazios desse solo, né, que é o que chama de taxa de compactação. E aí, se você conseguir fazer a taxa de empolamento ser igual a de compactação, você fez o milagre ideal. Nunca fecha essa conta, tá certo? Tá? O aeroporto de Guarulhos, tá? O aeroporto de Guarulhos gastou-se 400, 500% na pista, né? Porque o pessoal não fez um estudo geológico antes, né? E um avião pesa para chuchu. E o solo lá, se vocês forem ver, o aeroporto de Guarulhos tem que ser um lugar plano, mas é um plano entre montanhas. E esse plano entre montanhas é um terreno péssimo, tá? É aquela sondagem meio que eu mostrei para vocês. Aí o que a gente faz? A gente teve que cavocar, depende da região da pista, cavocaram até 15 metros de profundidade, tiraram o solo 15 metros de profundidade. Você imagina a obra para tirar 15 metros de profundidade do solo na área de contato, de impacto da aeronave, eles tiraram 15 metros, e no resto eles tiraram aí de 6 a 7 metros de solo, jogaram fora esse solo podre e colocaram um solo bom. Nessa época, todas as empresas de terraplenagem de São Paulo e de região, né, prestaram serviço. Né? É o CBR, sim. Tá? Para ensaio rodoviário é o CBR. Tá? Vamos avante, para ganhar dinheiro com esse troço tudo. Né? É isso, pessoal. Em cima da hora, 3 minutos atrasado, 2 minutos atrasado. Obrigado pela atenção, obrigado pela dedicação de vocês, obrigado pelo convite, né? Fico à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta ou questão, fica bem à vontade para abrir agora, tá certo? Né? Podem contar comigo, né? O professor Kleber tem meu contato, qualquer coisa, ele me aciona, tá certo? E aí, um grande abraço. Ó, que meigo, hein? Eu tinha que acabar com alguma coisa meiga, só para o Kleber dar essa risada. Tá certo? Paulão, foi top. Grande abraço. Show de bola. Bom, pessoal, aqui, na verdade, a apresentação do Paulo foi de extrema importância para os cursos de arquitetura e engenharia. São informações que a gente realmente precisa para quando vamos aí realizar qualquer tipo de planejamento de execução para movimentação de terra, seja ela, como o professor Paulo apresentou, seja estrada, seja aeroporto, seja porto, não importa, uma ponte, um túnel, todos eles vão ter movimentação de terra, até mesmo naquelas residências ou galpões, prédios, não importa o que você vai edificar, sempre vai ter uma movimentação de terra. E eu chamei o Paulo porque ele conhece muito do assunto, justamente para que pudesse transmitir um pouco desse conhecimento que ele tem, que é bom demais sempre ouvir o Paulo falando. A gente sempre trabalhou juntos e sempre foi legal trabalhar com o Paulo. Vamos voltar a trabalhar com certeza juntos aí, Paulão. Pessoal, depois eu vou passar a apresentação do Paulo para vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui. Então, finalizando aqui, os Centros Universitários da FMU Fianfan agradece a apresentação honrosa do palestrante, engenheiro mestre Paulo Sérgio Lanzarotto, e a todos que puderam prestigiar essa palestra. Continue participando do nosso simpósio da Indústria da Construção Civil 4.0. Durante toda essa semana teremos vários eventos. Amanhã de manhã teremos mais um com o professor Abraão, e à noite teremos outros eventos que são muito importantes na área de tecnologia, para a gente estar atualizando aí sempre os conhecimentos na área de inteligência artificial ou que a tecnologia impacta na vida do engenheiro, arquiteto ou designer. E vamos aguardar aí as próximas. Eu vou estar sempre encaminhando o link para vocês sobre esses eventos, tá, pessoal? Vou passar também o link aqui, se eu não sei se o professor Kleber já passou para vocês o link de presença. Se não passou, eu já vou passar agora. Existem duas listas, tá? Eu tenho essa lista aqui que vou estar passando no chat agora para vocês. Vou parar a gravação aqui.